Foi. Eu coloquei esse louvor. Maristela, bom dia. Sônia, minha amiga, eu amo quando você está aqui. Bom dia, minha amiga, que céu mais lindo, bom dia. Quando eu trouxe esse louvor, gente, de verdade, o orgulho, o meu orgulho, me tirou do jardim. A tua humildade colocou o jardim em mim. E eu fui buscar o que que é essa palavra orgulho, gente. Essa palavra orgulho significa grande satisfação com amor próprio, com a própria honra, é egoísta, próprio mérito, soberba, são significados do dicionário com a palavra orgulho. E Lúcifer, eu já falei aqui que ele não caiu lá do céu. Bom dia, minha amiga Eliana. Ele não caiu lá do céu porque ele pecou, roubou, ele simplesmente foi soberbo, né? Ele quis ser maior que Deus, egoísta, orgulhoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse orgulho, e aí eu vou destrinchar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, tá? Eu quero começar falando em Mateus, se vocês puderem abrir, Mateus 6:24. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Gravem essa palavra, senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, está trazendo aqui a palavra senhores, que nós só podemos servir um Senhor. Ou a gente tem Deus, ou a gente tem o dinheiro. E o Deus do dinheiro é mamão, tá? Mas a gente não vai entrar, não é sobre isso que eu quero trazer. É sobre a palavra Senhor. Eu fui buscar o que é senhor no dicionário também, é dono, é aquele que dirige, é autoridade, aquele que manda. E mais do que só ser o dono, é aquele realmente que manda. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu sou dona, eu sou proprietária. Porém, a minha casa é de aluguel. Eu aluguei para Maria. Quem é que é a senhora da casa da Maria? Quem que governa a casa da Maria? A Maria. Então, assim, a gente tem o dono, mas tem o governo. Então, mais do que dono, além de dono, ele tem o governo. O Senhor tem isso, tá? O Senhor, ele traz mais no ímpeto daquele que governa, daquele que tem autoridade, aquele que manda, do que propriamente só o dono da casa. Porque apesar que o inquilino, ele que governa tudo ali, ele que manda na casa dele, se põe, se tira, mas ele, se ele tiver que fazer uma melhoria no imóvel, ele tem que perguntar para o dono, literalmente. Então, Deus, né, trazendo para o contexto de senhorios, Deus aqui que eu vou destrinchar, Gênesis, eu vou destrinchar bem Gênesis aqui, ele é nosso dono, porque ele nos criou, tá lá em Gênesis 1:26, a gente vai entrar agora, porém, ele é mais só do que dono, ele é esse que governa, tá? Então, a gente é governado pelo nosso Deus, que eu vou destrinchar aqui, ou pelo outro Deus, que é o dinheiro. Sem entrar no mérito de mamão, lembra que eu trouxe a palavra orgulho? Eu quero muito que a gente fique aqui com essa palavra aqui no nosso radar, orgulho e senhor. Então, Senhor, eu só tenho dois. Não tem outro. Ou é o Deus, ou é o dinheiro, que vamos associar o dinheiro com a gente mesmo, tá? Com esse orgulho. Vamos associar isso. Então, eu vou começar falando de Gênesis 1, que eu amo, né? A própria comunidade, eu falo muito de Gênesis, e eu vou repetir, porque tem uma palavra que o Senhor chamou a minha atenção. De novo, me ressaltou. Gênesis 1:26, 27, 28, começa assim, presta atenção nos detalhes hoje. Detalhes, Deus é um Deus detalhista. Eu pedi para o convite foi prestar atenção na letra da música. O orgulho me tirou do jardim. Eu pedi para prestar bem atenção nessa palavra. Agora presta bem atenção na palavra que eu vou trazer dentro desses versículos. Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Domine, é governar, mas trazendo também para o contexto de significado, é debaixo dos nossos pés. Então, Deus criou, fez, né? Façamos, lembra que eu já trouxe que façamos? Ele vem do Espírito. Deus fez o homem do Espírito. Então, nós somos Espírito como Deus. E Ele nos fez
pelo Espírito para dominar, para pôr tudo debaixo dos nossos pés. Ó, o domínio. Segura essa informação. No 27 começa, criou, já não é fez, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus de novo, ele criou é do pó da terra. Então, primeiro Deus nos fez, ó, Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus trouxe primeiro do Espírito. Depois ele foi lá e criou. Isso eu já trouxe na comunidade, mas o que eu estou querendo pegar é a palavra Deus. No 28 está escrito assim: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem. Segurou aqui a palavra Deus. Indo agora para o Gênesis 2, ele trabalha, Gênesis 1 ele criou tudo. Primeiro dia, o segundo dia, quem criou? Deus. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo, Deus descansou. Ali, no sexto dia, começa a origem da humanidade. Depois vocês destrincham aqui Gênesis. E no Gênesis 2, falando da origem da humanidade, eu quero aqui destrinchar um outro ponto. Eu vou um pouquinho esticar do 4 até o 8 e vou dar uma parada para explicar para vocês. A origem da humanidade. Essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus, aqui começa a palavra Senhor. Quando Deus criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, porque o homem ele criou no sexto, primeiro ele já tinha feito do Espírito. Quando ele criou, foi aí no sexto dia. Só que quando ele foi criar tudo, ele estava falando como Deus, como Criador. Quando ele entra aqui no sexto dia, criando o homem, porque ele já tinha formado do Espírito, concorda? Aí ele foi criar no sexto dia, pegar lá o pó da terra e formar o homem macho. Já traz aqui, quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Então, quando Deus fez tudo, ele não tinha feito o homem. Porque eu falo que tudo, quando a gente acordou hoje, já estava tudo pronto. Só que aí ele criou o homem para se relacionar com ele e para viver no jardim. Para qual que foi a ideia do Senhor criar o macho homem, o homem macho? Cultivar é cuidar, e cultivar também está ligado a cultuar, tá? A se relacionar, a cultuar. Então, olha só, por que Deus fez o homem? Ele fez, do espírito é dele, criou. Como ele criou todas as outras coisas. Só que todas as outras coisas Deus criou falando. Só o homem macho ele criou com a mão. Olha como é a obra de arte dele, como a humanidade é preciosa. Porém, ele criou porque ele não tinha ninguém. Ele criou primeiro tudo, o jardim, presta atenção na palavra jardim, depois ele criou o homem para isso. Todavia, no 6, todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, guardem essa palavra, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Formar, então ele fez o espírito, criou do pó da terra o homem macho. Aí ele formou, soprou o fôlego de vida, é a alma do homem. Aí ele passou a alma vivente. Quando a gente morre, a gente perde a nossa alma, que vai, sei lá, para o inferno, para o céu. É a alma. Então, olha aqui a alma, aonde está ligada às emoções, tá? Então, nós somos espírito, ele criou a matéria, como ele criou todo o restante, e criou o fôlego de vida, que é a alma. Então, por que o homem, o Deus criou e formou o homem? Para viver no jardim. E no jardim, para cultivar, cuidar, lembra, sejam férteis e multipliquem, estava tudo ali. Cultivar sementes, tudo estava ali. Tudo que nós precisamos do Senhor já fez. O Senhor fez primeiro o fim, depois o início. Ele fez o jardim, depois ele criou o homem. Quando ele fez a Célia, ele já tinha tudo planejado para você. A minha oração para mim, para os meus filhos e para vocês aqui, para nós, que o Senhor já tem para mim, que eu tenha consciência e acesse isso. O que ele desenhou para mim? O que ele quis para mim? Qual foi o que ele já se preparou no meu dia? Se a gente voltar em Salmo 139, convido vocês a irem nesse Salmo, e também Jeremias 1,5, ele já tinha um plano perfeito antes mesmo do ventre da minha mãe, e ele já escreveu os meus dias. Então, a minha oração, Senhor, quando eu vou levar meus filhos, né, voltando, o primeiro movimento eu já fiz. Agora eu vou para o segundo movimento, que a mulher, Provérbios 31, ela acorda cedo,
prepara a comida, já tirei comida do congelador, já dei ordem para a serva, levei menino em escola, voltando agora para poder fazer o meu trabalho, que é ligado à minha missão aqui na Terra. João 17,4. Glorificarei a Deus nesta terra, cumprindo a obra que ele me deste para realizar. O meu trabalho está ligado à minha obra nessa terra. Então, agora aqui eu estou fazendo e vim pensando, Senhor, o que o Senhor já tem para mim? Tudo está pronto para mim. Tudo aqui no jardim. Aí eu vou um pouquinho para baixo. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para o lado leste, e ali colocou o homem que formara. Então, quando Deus fez do Espírito, criou do pó da terra, formou com fôlego de vida, quando o homem estava pronto, o Adão, ele colocou no jardim já pronto. Ele foi lá agora, não. Adão, agora cultiva tudo e ainda dá nome para todos os bichos, porque quem dá nome governa, gente. Por isso é importante a gente dar nome para as coisas, inclusive para o filho. O meu filho, eu que dei nome, Felipe Francisco, Ana Alice, quem dá o nome. Quando a gente compra a nossa empresa, importante dar nome. Então, dá nome para todos os bichos. Então, Adão já era o governador, o senhor dos bichos. Lembra que eu trouxe o domínio? Dominou, tá lá no 26, olha. Domine o homem, Adão, domine, pise, governe sobre ele os peixes do mar, as aves do céu e grandes animais de toda a terra. Então, quando Deus colocou Adão no jardim, já estava tudo pronto, inclusive ele deu um comando para Adão, agora governa. Esse é o nosso movimento, agora governa. Aí eu vou trazer uma chave para vocês, e chegando no versículo, que vocês entenderam até aqui? Por que Deus criou o homem? Maristela está aí, Eliana, Sônia, Luana, Célia, ele fez do Espírito, criou do pó da terra o homem macho, e formou e colocou esse Adão, deu o nome de Adão lá no jardim. Então, quem é o Senhor de Adão? Deus, ele é o Senhor, ele é quem governa. Só que Deus é só o Senhor, só governa Adão, que é o homem, né? A humanidade. Deus não é o Senhor da planta. Quem é o Senhor da planta? Adão. Quem é o Senhor das aves? Adão. Quem é o Senhor... prestem bem atenção nessa construção. Vamos pular, depois eu queria que vocês meditassem aqui, sempre destrincha, porque a palavra é uma revelação, e ela vai de acordo muito com aquilo, a gente se lê, a gente revela. Eu estou trazendo a revelação para compartilhar com vocês, porque para mim foi assim, até aqui, para mim, eu já sabia. Aqui, para mim, estava claro, das aulas, do ministério que eu estou debaixo da unção, ele trabalha, destrincha muito isso. Mas ontem, dentro de uma reunião que eu tive com o próprio Deus, ontem à tarde, o Senhor mandou eu parar tudo para realmente ter uma reunião com Ele, e Ele faz isso com a gente, e Ele me trouxe algo no meu coração que eu fiquei assim, impactada. E para mim, talvez seja a resposta que eu estava procurando para o meu momento, tá? E aí eu fui destrinchar o 15 e o 16... O 15, 16, 17, 18, em Gênesis, continuando. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Ele está reforçando aquilo que eu já disse. Então, o que é cultivar? Cuidar e cultuar também. Então, Deus fez o homem macho, Deus fez o Senhor Deus, nunca esqueça da palavra Senhor. Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. E o Senhor Deus ordenou. O que é ordenância? Sabe o que é ordenância, Eliana? Ordenância é uma ordem, né? É um comando. Tem escolha em ordenância? Se tem escolha? Uma opção? Não, ordenância não é. Eu estou ordenando o que você faz. Você pode não fazer. Aí você está rebelde. Olha, Eliana, escolha aqui, igual Jesus falou, escolha entre o bem e o mal, porém, a vida, eu sou a vida, né? Tem um versículo, depois volta. Jesus deu um poder de escolha, escolha entre a vida e a morte, escolha entre o bem e o mal. Jesus deu escolha, aqui não. Aqui Deus ordenou, uma ordenância. Se não obedecer, vamos trazer assim, está tendo em rebeldia. Lá, livre-arbítrio, Jesus veio para o livre-arbítrio, mas aqui, trazendo para esse contexto do senhorio, lembra da palavra senhor? O Senhor ordenou algo. Eu ordeno algo em relação aos meus filhos. Eu ordenei que o meu filho, quando chegasse da escola, ele ia arrumar o guarda-roupa dele. Não era uma escolha. Ele não tem escolha de arrumar ou não. Se ele não fizer, ele está desobedecendo. E toda quebra de princípio, toda desobediência
tem as suas consequências. E todo o cumprimento desses princípios de obediência tem as suas recompensas. Então, completando aqui o versículo 15, ele está aqui. Que Deus, então o Senhor Deus, não é só Deus, o Senhor Deus ordenou o homem, coma, é uma ordenança, coma livremente de qualquer árvore daqui, Adão. Além de você dominar, dar nome para os bichos, além de tudo, você coma livremente de tudo que está aqui. Mas, toda palavra, ela mata, tá? Mas, você é muito, o céu tá muito lindo, mas tá frio. O que eu tô ressaltando? O frio. Mas é uma condição. Então, Adão, você come livremente de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente você morrerá. Então, teve uma ordenança, come de tudo, menos disso. Coma de tudo, menos disso. Porque se comer disso, ali, gente, depois eu vou trazer um outro contexto, ali deu uma ordenança. O diabo, só fazendo um parênteses, que isso também foi uma outra revelação que eu tive na aula do pastor Ricardo, Maristela, que lá no 3, a gente vai focar aqui no 2, mas lá no 3, a serpente, que é a influência do mal, digamos assim, ela trabalha com dúvida na gente. Dúvida mata qualquer fé. Ela só trabalha com uma suposição, uma pequena dúvida. Será que eu preciso arrumar o guarda-roupa mesmo? Será é a pequena dúvida. E olha, come lá, depois vocês destrincham 3. Vai lá, come sim da árvore. Coma, não tem problema não, porque se você comer, você vai ser tão grandiosa quanto ele. É por isso que ele não quer que você coma. Algo nesse sentido. Quando eu sei quem eu sou, quem é o meu verdadeiro Senhor, eu nem escuto essas vozes. Então, a serpente, por isso, cuidado para não ficar conversando com a tentação ou com o pecado, porque ele só vem por dúvida. Na hora que ele pôr dúvida, ele faz um comando do fazer. Vai lá e faça. Deus, quando eu sei quem eu sou, eu realizo. Eu vou e manifesto. Eu sei quem eu sou, eu estou debaixo de um comando e tá falado. Agora o diabo trabalha com dúvida. E quando ele põe dúvida, ele manda o fazer. Deus não trabalha com preguiçosos, gente. Deus tem um movimento, ó, movimentação, tem um movimento, mas o pássaro, como eu já disse, ele tem um movimento de voar. Ele é um pássaro, ele nasceu para manifestar Deus através do voo dele. Nós temos o nosso movimento, a obra que ele quer que nós façamos, a nossa missão como mãe, como esposa. Enfim, depois eu vou destrinchar por que Deus fez a mulher? Ele fez o homem para isso, ó. Ele não está falando de mulher aqui, está falando de Adão. Porém, olha aqui só um adendo em relação que muitas vezes onde a gente escorrega. Na dúvida, naquela suposição, no será, e aí a gente é obrigado a fazer. Quando a gente sabe quem a gente não faz. Para ter. Eu não precisei, a serpente pôs uma dúvida, então eu vou fazer para ter ali o conhecimento para ser igual a Deus. Ficou claro aqui só essa parte? Então, isso aqui é só uma atenção. Mas voltando aqui para onde eu quero, o Senhor ordenou, é uma ordem, o Senhor, eu sou senhora dos meus filhos, ordenou algo. Coma de tudo, ó. Maristela, pega tudo que você está vendo aí na sua frente, menos aquele prédio ali atrás de você, menos ele. Menos o toldo amarelo. Lembra da história do toldo amarelo? Mas menos o toldo amarelo. Só trazendo aqui como uma referência. Gente, eu amo essa palavra então, tá? Então, igual mas, então. Então, aí chegando aqui no 17, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerá. E, no 18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Corresponda, é Amós 3:3, andará dois juntos em acordo, é idônea, mesma capacidade, é lado. Não vou destrinchar, esse é conteúdo para outra aula. Aí foi a necessidade que Deus viu de fazer a mulher por homem. O principal propósito da mulher nessa terra é auxiliar o marido dela. É auxiliar o Adão dela. Até porque é o radar, né? Depois a gente vai trazer isso. Olha só, tanto que onde que o diabo chegou? Foi nele ou foi nela? Olha, porque sabe que a mulher tem um poder de influência no homem, né? Tem poder, mas a autoridade, o governo é para ele. E acima dele, que está lá, eu acho que em Efésios, que Deus é o cabeça da igreja, cabeça da família, igreja, vamos trazer como família, porém é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Olha aqui o problema da humanidade. Onde que está? Aqui, ó. Tirou o governo do homem, pôs na mulher. Mas isso é um assunto não é para hoje. O que eu quero trazer aqui, ó? Deus fez, é o Senhor, Deus governa o homem e o homem governa todo o resto.
Domine sobre a terra. Tem alguns idiomas que dominar significa senhorio. O homem tem o senhorio, o homem é que governa tudo. Por que a gente não está sendo governada? Não governa. Tem uma desordem, a palavra desordem. Mas por quê? Aí que eu quero trazer para vocês aqui, deixar muito claro que o Senhor nos fez no jardim. E fez aí trazendo homem e mulher como uma só carne, tá? Agora trazendo homem e mulher, ou a importância do casamento, homem e mulher, para Deus ser uma só carne. A aliança não é o anel que coloca no dedo. A aliança é a vagina e o pênis, ó. Penetração. Isso é uma aliança. Na hora que o casal tá tendo a intimidade deles, porque assim Deus fez, para Deus, ele tá vendo uma só carne. Então, homem e mulher que tem uma aliança perante a Deus é uma coisa só aí já. Aí, perante isso, ó, o Deus fez o homem e a mulher, casal, um para ser auxiliadora correspondente do outro, e colocou no jardim. É no jardim que tem tudo que a gente precisa, não é fora do jardim. Tanto que quando houve o pecado, o que Deus fez? Tirou do jardim. Aí declarou, a mulher vai ter o trabalho de parto, que eu trouxe na segunda-feira, que isso é as dores. O homem vai suar para sustentar a sua família, prover a sua família. Então, quem provê a família? O homem. É o homem que provê. Depois vocês destrincham. E a serpente se rastejar aí no pó da terra. Então, olha a importância de quando houve o pecado, tirou do jardim. Então, agora eu não vou te prover mais, Adão. Eu não vou, porque você desobedeceu. Então, aonde está a provisão divina? Na obediência da ordenança. Eu obedeço Deus, eu estou dentro do jardim. Eu desobedeço Deus, eu estou fora do jardim. Se eu estou fora do jardim, eu tenho que prover. Agora, dentro do jardim, o homem não era para prover, ele já é provido. Entendem aqui a revelação que eu trouxe? Por que tudo bem que hoje eu não sou uma mulher separada com 2 filhos, eu sou uma mulher que decidi me divorciar, paguei sim as consequências de um divórcio, porque é quebra, as consequências, porque é quebra de um princípio, mas hoje eu me considero meu marido Deus. Hoje quem me provê é ele, como pai, como marido. Mas como meu Senhor, ele me provê dentro da obediência, não é fora. E no Isaías 1,19 fala, se tiver disposto a obedecer, comerás o melhor dessa terra. Então, a gente está patinando porque a gente está fora do jardim, correndo atrás do rabo, vem secando o gelo, fazendo para ter. Porque quem faz para ter? Escravo ou quem não é filho. Só que Jesus veio depois, né, para religar isso, aí tem todo um outro contexto. Mas o que eu estou querendo trazer? Que a nossa obediência nos provê. Quem nos prover é Deus, está tudo pronto. Mas se a gente estiver dentro do jardim. Se ele for o Senhor das nossas vidas, lembra que eu comecei em Mateus 6,24? 2 senhorio? Aí a minha pergunta para vocês, para eu destrinchar uma outra parte reveladora, que ontem eu fiquei impactada. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Quem é o Senhor da sua... Não precisa responder se for o caso. Quem é o Senhor da sua vida, Maristela? É você com as suas vontades ou é o Senhor Deus que você obedece? É você, Célia, a senhora das suas vontades? Que as suas escolhas, o seu orgulho, o louvor que eu trouxe, o orgulho me tirou do jardim. Quem nos tira do jardim é o orgulho, é as vontades próprias, é o mérito próprio, é a minha soberba. Isso me tira do jardim. E aí, só que aí, por conta e risco, vai embora. Por conta e risco. Por isso que eu falo para meus filhos, quando meu filho pede para descer, eu falei, não quero que você desça. Eu quero descer. Aquela fase, se você descer sem me obedecer, é por conta e risco. Conta e risco. Agora, se eu abençoando, você é uma outra história. Tanto que a gente não sai de casa antes de abençoar. Mãe, quer descer, me abençoa. Mãe, já até sabe, me abençoa. Porque sabe que se sair sem obediência é por conta e risco. Vai lá, desculpa a expressão, vai se lascar. Pode dar certo, como pode dar errado. A porcentagem é a mesma. Então, o que eu quero trazer? Quem é o Senhor da sua vida, Luana? Deus ou você mesma? Deus ou você mesma? Sônia, quem é o Senhor da sua vida? Deus ou Senhor? Só que o Senhor, a gente não tem vontade, a gente vê a vontade dele, só que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tá? O Senhor, ele é o maior interessado que a gente realize o desejo do nosso sonho. O Senhor vai ficar muito feliz quando eu subir no altar com meu marido de verdade, com meu Adão, esse homem que já está preparado para mim, entende? Meu Boaz, meu rei Xerxes.
Ele vai realizar o desejo do meu coração. Gente, meus filhos querem, minha filha quer uma situação lá. Eu estou assim, orando em Deus para poder agradar o coração da minha filha. Eu, como mãe natural, imagino o próprio Deus. Ele é o maior interessado. Mas não é porque ela me obedece ou deixa de obedecer, é porque realmente eu amo tanto, sabe? Eu quero tanto bem dela que eu quero dar. Meu filho, Jesus, meu coração chega, explode. Eu fico imaginando, meu Deus, se eu amo assim, se eu cheiro, eu acordo para cheirar os dois. Você acredita que eu acordo para cheirar? Se Deus ama, se eu amo assim, imagina Deus me cheirando durante o dia. Só que eu me permito a ser filha, eu me permito a reconhecer, gente, sabe o que é? É reconhecer Deus como meu Senhor. E aí eu vou trazer aqui uma chave, como que a gente reconhece Deus como Senhor. O problema da humanidade hoje está no financeiro, gente. Por isso que está lá em Mateus 6:24, que nós temos 2 senhores. Ou é Deus, que provê tudo. Aí a gente, os crentes religiosos, não, Deus provê tudo, mas você está debaixo, você está no jardim? Se você não tiver jardim, meu amigo, vai prover na força do seu braço. E por isso que nós temos 2 senhores, ou é Deus, ou é o dinheiro. Porque a gente está aqui com uma mentalidade de escravo que a gente precisa fazer para ter dinheiro, eu preciso trabalhar para ter dinheiro, eu me prostituo em qualquer sentido para ter dinheiro, eu quebro meus princípios e os meus valores para ter dinheiro. Olha que quem é o Senhor. E quem é onde que está? Aí uma pessoa, aconteceu comigo no começo desse ano, e uma pessoa me mandou mensagem, falou, Adriana, tá quebrando tudo. Mas tá quebrando, quebra carro, quebra isso, quebra aquilo. E eu comecei a perceber que as coisas da minha cozinha estavam quebrando. O fogão quebrou, as panelas elétricas quebrou. E eu não estava conseguindo, enfim, essa história de sair daqui, meu Deus, meu fogão é um cooktop. Eu compro o cooktop, vou investir 700 mil reais aqui no fogão que eu vou estar saindo. Aí comprei a panela elétrica para poder pensar o que ia aí, né? Porque eu não sei quando eu vou sair. E R$ 1.000 hoje no meu orçamento pesa. E aí uma panela elétrica de 200 já é algo, a panela quebrou também. Resumindo, gente, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Se o outro Deus é Mamon, então assim, ele vem pegar o dízimo dele. E com muitas vezes onde está o dízimo dele? Indo ali, ó, pelo ralo. Não que, gente, ter carro, é claro que, glória a Deus que eu queria ter carro, que é a minha disposição para levar no mecânico, para fazer revisão, mas eu tô falando coisas que a gente começa a perceber que está indo pelo ralo. Não é normal. Quebrou isso, quebrou aquilo, quebrou aquilo. Eu acabei de comprar panela, além de tudo, eu joguei sei lá, estava distraída. A mulher não é para estar distraída. A mulher cansada, ela fica distraída. Cuidado com o cansaço. Quando Esaú vendeu a primogenitura dele para um prato de lentilha, é porque ele estava cansado. Eu, cansada, sou péssima. E ali eu joguei a minha aquela coisa que vem quando compra alguma coisa, a garantia. Eu joguei fora com a caixa a garantia. Tive que comprar outra. Olha, para mim foi um roubo. Porque eu comprei, 2 meses depois quebrou e, além de tudo, eu tinha jogado a garantia fora. Quer dizer, realmente vou chorar para quem? Nossa, Deus, o que está acontecendo? Eu vou no culto, eu vou na igreja, eu vou isso, eu faço aquilo. Mas quem é o Senhor da minha vida? É a minha vontade? Eu tive que tomar uma decisão seríssima no começo do ano. Muito séria. Porque o Senhor tinha falado para mim que isso não era a vontade dele. Isso era, enfim, que se eu ficasse, eu ia ter consequências. Não era nada terrível, viu? Não era nada terrível. São escolhas naturais e espirituais. Escolhas naturais são feitas pela própria mão. Escolhas espirituais são feitas por ele. Igual antigamente, por que dava tão certo os casamentos? Porque o pai escolhia o marido para filho, um pai de verdade, tá? Tô falando de um pai realmente com a mente de Cristo. Estou falando qualquer pai, não, que vendia as filhas por qualquer prato de comida. Não estou falando disso. Estou falando um pai mesmo, que era uma mente de Cristo e estava pensando ali no todo um bem-estar para a família. Eles tinham bons casamentos, gente. Eu olho e falo, meu Deus, né? Eu precisei ter essa experiência amarga, mas para gerar uma cicatriz para hoje estar aqui se levantando e falando, né? Para isso que a gente serve as nossas dores, só para isso. Então, eu quero aqui destrinchar, até por conta do horário, a segunda parte. Até aqui vocês entenderam essa consciência? Célia, conseguiu, minha amiga? Célia tá aí assim. Luana tá assim. Cada uma tá com uma expressão. Só não tô conseguindo ver a Sônia. E eu não sei se quem entrou aqui é a Eliana. Eliana, você entrou 2 vezes, minha amiga? Tem uma outra, Elaine, deixa eu ver quem é a Elaine. Não sei quem é a Elaine. Elaine, que tá ainda, Elaine Almeida, que seu nome não tá aqui, minha amiga. Agora eu já vi, como eu amo ver o rostinho, gente, eu me reconheço na minha mesa, digamos assim. Então, eu queria que vocês entenderam até aqui o que é a diferença de ser os 2 senhores.
Aí a gente não entende, agora tá, por que que então, não, eu não estou servindo a minha vontade. Eu não estou servindo a minha vontade, eu não sou senhora da minha vida, eu não estou servindo uma mão que é o outro senhor, eu sirvo a Deus, porque eu vou no culto, eu sou boa, eu sou boazinha, eu atravesso cego na rua, eu sou generosa ali, sei lá. Sou boa, gente, ser boa não é, ser boa é igual ser é bonita, é uma questão de senso, né? Princípios, caráter mesmo não é ser boa. É impossível não ser boa, porque faz parte, entende? O meu coração é esse, mas o Senhor me chama para fazer a minha missão. Qual que é a minha missão? Ser auxiliadora correspondente do meu marido, cuidar dos meus filhos, zelar pela minha casa, aí sim eu vou empreender com as amigas com propósito. E o dinheiro ele vem. Porque quem me provê, quem manda meus clientes é o meu próprio pai. Quem dá ideias para fazer parceria com a amiga para gerar um produto é o próprio pai. Ele é o meu senhor, ele que é meu sócio, porque toda vez eu trago isso nas reuniões. Não é a minha grande ideia. Agora, se a gente age sozinha, com a força do braço, a grande ideia, nós somos senhoras da nossa vida. Então, aí eu quero trazer para vocês como que a gente reconhece que o Senhor é o Senhor da nossa vida. O maior problema da humanidade, além de tudo, está sendo o quê? Ou é sexo, ou é dinheiro, gente. Você abre a internet, está falando de sexo ou de dinheiro. Essa deturpação, né, do sexo, dessa vulgaridade, não foi para isso que Deus fez. Por que que o diabo pega tão pesado no sexo? Porque o sexo foi feito para a criação. A criação foi para isso que o sexo foi feito, além da troca homem-mulher, né? Que não é só para procriar, mas olha, é uma energia de criação. E quando você faz de qualquer jeito, é uma energia de morte, tá? Então, por isso que o sexo é tão forte. Quando a gente quer fazer mal para as pessoas, está ligado, tem algo ligado, e também é pacto de sangue. Quando existe sexo, não é uma questão só de se proteger, pegar gravidez, é troca de sangue, é uma aliança de sangue. Porque hoje eu tomo muito cuidado com o que eu me deito, de verdade, com a consciência que eu tive, que mais do que estar pegando ali a qualquer risco de doença, de qualquer risco de gravidez, estou tirando um exemplo, né? Uma mentalidade de solteira. Olha a preocupação de estar pegando um pacto de sangue com aquela pessoa. Fazer um pacto que eu nem sei quem é muito sério. É muito sério. Aí, quando a gente começa a levar mesmo para o profundo, você desiste. Fala, meu Deus, não, deixa eu desistir aqui. Aí me trouxe o quê? Consciência. Então, hoje eu não faço sexo fora do casamento só por uma questão de obediência. Primeiro, sim. Segundo, porque eu vejo a confusão que é quando a gente está se deitando com alguém. Todos os azinhaca troca, né? E, enfim, mas esse é um outro assunto. Trazendo agora para um contexto, gente, de Gênesis, que eu amo Gênesis, eu quero até fazer um estudo mais profundo sobre Gênesis. Lá eu vou só resumir que ontem eu falei sobre Labão e Jacó. Que Labão e Jacó fez uma proposta, eu destrinchei, o Senhor, né? Eu não, o próprio Deus me trouxe aí no espírito uma revelação e eu destrinchei para o mundo dos negócios. Jacó, ali com Labão, ele fez uma grande negociação, ele soube se comunicar e ele criou uma estratégia, deu super certo, ele se tornou de escravo para um homem muito rico. Tá? Mas tem todo o contexto. Antes dele chegar nessa história de Labão, Jacó é filho de Isaac, acho que é Isaac, e é irmão de Esaú. Eles eram gêmeos. Esaú era o mais velho, como eu trouxe aqui, e o Isaac era o segundo. Ele nasceu, Jacó significa enganador, ele já nasceu com essa marca nele, ele foi pegar no calcanhar do irmão para nascer primeiro, porque tem uma promessa, tem algo para os primogênitos. E ali, né, já troquei quando contei isso ontem, depois vocês leem mais profundo. Esaú ia para o campo, Isaac ficava em casa cozinhando. Esaú, que não sabia realmente, ele não tinha consciência, ele não reconhecia, guarda essas palavras, reconhecia o poder da primogenitura dele, ele só trabalhava para fazer, para ter, sem consciência, que Jacó já tinha uma consciência, ele chegava em casa cansado. E aí Jacó, que sabia o poder da primogenitura, falou: e aí? Me dá essa primogenitura aí que eu te dou esse prato de lentilha. Ele que não reconheceu o poder que ele tinha de seu filho mais velho, ele pegou e vendeu por um prato de lentilha que eu trouxe aqui para a gente tomar cuidado também com o nosso cansaço. A gente perde a percepção. Aí nisso, o pai que estava velhinho, que ia morrer, ia dar a bênção para o primogênito, Jacó colocou uma pele lá, comunhou com a mãe, né, a mãe aí, e enganou o pai, o enganador, enganou o pai. Porém, quando o pai descobriu que nada fica escondido, Esaú, ele teve que fugir. Nesse caminho de fugir, que eu quero que vocês vão lá comigo, em Gênesis 28,
Voltem lá um pouquinho comigo, Gênesis 20. Ontem eu falei de Gênesis 30, né? Que é essa história essa história de Jacó. Mas no 28, Gênesis 28, Oi, tudo bem? Oi, é, Gênesis 28, tá escrito assim. 28, deixa eu ver se é 28. Gente, 28, do 20 ao 22. Jacó, nesse período que estava fugindo do pai, do irmão, tinha que fugir, ele fugiu para uma terra, que é onde é a terra de Labão, que é parente. Depois começou toda a história que eu trouxe ontem ali, que para ele casar com as filhas, ele se apaixonou, teve que trabalhar 7 anos de graça, depois mais 7, porque ele queria, na verdade, era a segunda filha. Isso eu trouxe ontem. Mas trazendo um pouquinho para frente, no 20, está escrito assim: então, a palavra então de novo. Então, Jacó fez um voto. Estou ali no caminho, preocupado, o que vai fazer? Fiz besteira, vai dar BO, e agora? E até então ele chamava Deus de Deus, tá? Deus de Deus, Deus criador, céu da terra. Ele não tinha esse conceito de Senhor. Aí aqui no 20, depois vocês destrincham. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, tá lá no deserto preocupado o que fazer à noite, tá dormindo. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me, grava essa palavra, prover-me de comida e roupa. Shalom, shalom significa prosperidade, paz, alegria, saúde. Se Deus, resumindo, se Deus me prover de tudo, levarei e me levar de volta em segurança para a casa do meu pai, que ele estava fugido, ó. Então, o Senhor será o meu Senhor Deus. Essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei dízimo. Entende? Aqui ele reconhece que se Deus suprir, prover, for Senhor da vida dele, se Deus prover, ele fez um voto. Eu prometo que o Senhor vai ser o Senhor da minha vida. O que é o Senhor da minha vida? Eu vou te obedecer. Eu vou voltar para o jardim. É isso que ele está falando. Sim, mas, então porque ele tem consciência de que quem prover é o Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem me prover é o meu Senhor. Aqui que é o convite para hoje, para a gente já findando. Quem que prover a nós é o próprio Deus, que tem tudo pronto, mas aí tem uma obediência, uma ordenância, ou sou eu, que eu sou a senhora da minha vida? Aqui Jacó chegou no ponto que ele estava ferrado. Ele não tinha mais para onde ir, o que fazer, desprotegido da família, do pai. Ele falou: Senhor, se o Senhor me prover, cuidar de mim, não me faltar comida, roupa, me levar de segurança para casa do pai, eu te darei tudo. Eu te devolverei, eu te darei. Eu reconheço o seu senhorio. Como que eu reconheço o senhorio, gente? Com dinheiro, com dízimo. E aí depois, aqui tem uma parte que eu já nem... Aqui, eu acho que foi no... Aí lá, depois na história longa, no 33, ele ficou muito rico, como eu disse ontem, né? No 30, 43, ele foi o homem que fez toda essa estratégia, porque quem deu essa estratégia para ele foi Deus, né? Ele sabia quem ele era, enfim, tem todo um processo, depois a gente pode estudar melhor. Porém, lá no 43, 30, 43, ele ficou um homem extremamente rico. Então, Deus proveu, deu estratégia, Deus cuidou, ele prosperou, prosperidade é crescimento. Tudo que ele fez um voto com Deus, Deus fez. Deu uma estratégia, ele ficou extremamente rico. Ele não ficou rico. Quem quer ficar extremamente rico aqui, ó? Ele ficou extremamente rico. Aí, no 33, um pouquinho para frente, ele se depara com uma situação e entrega o dízimo. Entrega a parte dele ali. Dízimo não entregou a parte. Só que ele entregou para Esaú, que foi o irmão. E aí, por que Esaú? E a gente entende. Porque está escrito assim, olha, lá no 33, 10. Já falou: não, eu não quero o seu dinheiro. Ele falou: não, aceite sim, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ali Deus usa pessoas, viu, gente? Ou por que a gente reconhece o nosso Deus, o nosso senhorio entregando dinheiro, seja para mamão, que essas coisas que vão quebrando aí, ou é para dentro de uma igreja? Não é igreja, é quem a gente reconhece Deus, é quem a gente se alimenta. Eu me alimento lá, hoje eu estou congregando na Mevan, eu me alimento, eu como, tudo que o pastor faz eu estou comendo, gente. Ele está trazendo revelações através de revelações para mim. Eu dei um salto quântico de dezembro para cá. É nítido quem olha para mim ver isso. Um salto quântico de inteligência. Eu tenho hora que eu sento aqui no computador de segunda-feira à noite, que minha casa está toda dormindo, tudo em ordem. Senhor, e a aula de amanhã? Só vem os downloads, gente. Não é normal isso. Só pode não. É dele.
Eu tenho que reconhecer esse senhorio dele. E da onde que eu estou me alimentando? Que fonte que eu estou sentando para sentar, para aprender, para levantar, para ensinar aqui para vocês? É deste pastor. É claro que eu tenho que honrar o meu Deus naquela casa. Não é a igreja, não é a minha Alphaville. É onde eu estou sendo alimentada. E o problema é que muitas vezes a gente está numa igreja que a gente não está sendo alimentada, está blasfemando, julgando, e aí dá o dinheiro como obrigação. Ó, tá acontecendo é nada. Ai, Deus, eu dou o dízimo. Não está acontecendo nada, gente, porque o que protege a gente é a honra, é o reconhecimento. Mas trazendo aqui para a gente fechar, já são 9 horas para a gente fechar, eu quero fechar com Gênesis 47. Aqui foi a revelação que eu quero trazer para a gente. Gênesis 47, o povo estava no Egito, o povo tinha lá, estava na Terra Prometida. E aconteceu a seca, lá a história de José. Porque aí Jacó é pai de José, que foi o rei, que foi o governador, que era o senhor do Egito. Porém, tinha um faraó, que era o dono da terra. Ali, Canaã passou por fome e José, que era um plano perfeito, olha só, ele foi vendido pelos irmãos, passou por todas aquelas dores, mas era um plano perfeito. Foi o caminho que fez ele chegar para ser governador do Egito. Mas antes de chegar para ser governador do Egito, com as dores, ele aprendeu a renunciar, o sexo da Potifara lá, a rejeição dos irmãos. Quando a gente passa por um problema, dai glória a Deus. Eu já trouxe isso em alguma situação aí que eu gravei alguma coisa. Por quê? O Senhor está testando nosso coração, a gente está fazendo gestão das nossas emoções. Como que está lá o governador do Egito preocupado porque o irmão rejeitou? Gente, ele já cuidou disso lá atrás, por isso que ele foi, tudo coopera para o nosso bem em Deus, tudo. Então, José foi rejeitado, foi caluniado, foi preso, ele aprendeu a fazer a gestão dele para poder aprender, depois fazer a gestão de uma grande nação, de um grande reinado, sei lá como é que eu posso falar aqui. Porém, segurando José, houve toda a seca, e José foi um grande administrador, conseguiu administrar, guardar lá os trigos, e o povo chegou para José, que está lá em Gênesis 47, e aí começou o Egito, ele estava no Egito. Dentro do Egito é uma terra de escravidão, porque o dono é o faraó. A família de José, eu não vou entrar nesse contexto, Deus honra muito não só a gente, viu? Quando a bênção chega para a gente, chega para nossa família. A família de José lá teve toda uma restauração, e Faraó disse: essa é sua família, eu vou dar Gozem para ela. Dentro do Egito tem uma terra maravilhosa, uma terra próspera, e deu para essa parentada de José. Então, assim, mesmo que a gente passe por um deserto, gente, mesmo que a gente esteja no Egito, existe Gozem. Depois vocês vão buscar esse lugar. Gozem foi a primeira palavra que eu peguei nessa igreja que eu estou indo. Mesmo dentro do deserto, o Senhor tem algo para os filhos, para a família ali dele, tá? Então, segure, mesmo que essa tanta tragédia que está acontecendo, nós estamos ali protegidos numa terra fértil. Segura um pouco sobre isso. Mas, quando o povo estava ali passando fome em Canaã, gente, que é uma terra que manda leite e mel, mas estava passando fome, lá no 47:18 fala assim, o povo chega pro José, que é o governador do Egito, mas o rei, o dono mesmo, peço licença, depois preciso estar aí. Tá bom, mas depois você assiste, só para a gente completar aqui, vai mais uns 10 minutos. Aí, deixa eu só liberar aqui. Aí o povo aqui, só para a gente fechar, ele chegou para José e falou assim: nós não temos como esconder de ti, meu senhor, ó o Senhor aqui, que uma vez que a nossa prata acabou e o nosso rebanho lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser o nosso próprio corpo e as nossas próprias terras. Não deixe que morremos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos. Ele chegou lá e falou: estou morrendo, não deixa a gente morrer. Nos compra. Aí José foi conversar com o faraó, e aí embaixo, só para fechar aqui no 23, depois vocês destrincham, está escrito assim: então José disse ao povo, ele foi lá conversar com o faraó e voltou. José disse ao povo: ouçam, hoje comprarei vocês e suas terras para o faraó. Então ele comprou. Ó, preste atenção. Aqui estão as sementes para que vocês cultivem a terra. Então José comprou o povo, deu semente para eles, falou: agora vocês cultivam aqui a terra, né? Aquela terra que tinha ali. Mas vocês darão a 5ª parte da sua colheita ao faraó. Então, pode vir morar, eu dou semente, eu dou provisão. Lembra da provisão que Deus tem pra gente, que Jacó reconheceu, que é Deus que provê? Que no caso é o nosso jardim, nosso Éden, tá tudo ali, todas as nossas sementes estão ali, cultivar.
Então, olha aqui, o que eu estou querendo fazer uma analogia, que quando a gente está morrendo, a gente vai buscar vida, suprimento, provisão de alimento, provisão de tudo, de proteção, inclusive. Além de tudo, é proteção, suprimento, provisão de proteção. E aí ele foi falar com José falou, tá bom, além de cuidar de vocês, eu compro vocês, eu estou comprando, vocês não vão morrer. Eu vou dar semente aqui para vocês se proverem. Porém, a quinta parte de tudo que der, vocês vão entregar ao faraó. Outros 4/5 ficarão para vocês como semente para o campo e como alimento para vocês, seus filhos, e o que vierem às suas casas. Eles disseram, meu senhor, tu nos salvaste a vida. Eles aceitaram serem comprados. Quando eles aí passaram 430 anos lá no Egito, nessa situação toda. Aí, quando eles começaram a clamar, Senhor, nos livre, lá preso como escravo, né? Porque eles estavam escravos, ó. Eles foram comprados como escravo. Eles tinham que trabalhar, ainda dar a quinta parte pro faraó. Concorda? Depois vamos meditar sobre isso. Aí eles clamaram e Deus mandou o Salvador, que foi Moisés, para fazer a travessia de novo. Mas isso é uma outra história. O que eu estou querendo trazer aqui? Quando que a gente reconhece o nosso senhorio? Com o dízimo. Para quem que a gente vai dar o nosso dízimo? Dar não, né? Entregar, devolver, reconhecer. Igual eu, gente, eu reconheço que essa sala aqui, quem mandou para mim foi ele. Eu reconheço. Então, vamos imaginar a mensalidade da oficina, da comunidade. É claro que foi ele que me deu. Não foi a força do meu... Eu posso montar um grupo de network, ir lá, pegar minha rede, olha que eu tenho uma rede boa, me esforçar a fazer. Não que não existe o movimento, tá? As estratégias, Jacó tinha uma estratégia. O Senhor tem posto parcerias para eu ter estratégias. Não estou falando sobre ação, sobre isso. Eu não saí da vontade dele. Eu vivo aqui nessa terra para cumprir a obra que ele me deixa. Eu declarei aqui João 17,4. Glorificarei a Deus na obra, cumprindo a obra que ele me deixa para realizar. Então, quando entra a mensalidade da oficina, trazendo para o meu contexto, é uma obrigação eu dar dízimo, só que aí eu falava, meu Deus, eu der o dízimo aqui de 14,70, né, que é a mensalidade da oficina, 14,70 eu compro pão para os meus filhos. Olha meu olhar onde está, na falta. Só que essa é a semente. Eu reconheço que quem mandou clientes, quem mandou a inteligência à noite. Gente, não sou eu que fico aqui lendo essas palavras sozinha. Isso aqui, ler por ler, é um livro comum, não entende nada. Quantas pessoas falam, Adriana, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Porque a Bíblia não entende mesmo. A Bíblia se revela para nós. Quem é que dá esse poder de revelação? O próprio Espírito. E eu reconheço que ele é o Senhor da minha vida. Quando o Senhor falou, não namora com essa pessoa porque ele é natural. Gente, que negócio estava bom, já contei para algumas aqui. E eu decidi que eu não ia ficar. Meu pai falou que não. Eu decidi ouvir a ordenança dele. Faça tudo, menos ficar com esse rapaz. Eu vou comer da árvore que ele falou para eu não ficar. E se ficar, como a gente está no Novo Testamento, Jesus nos traz aí o poder de escolha. Aí depois eu faço péssimas escolhas, caso fora da obediência, fora do jardim, dá PT. E aí eu falo, de novo, casamento não serve, casamento é ruim. Casamento não é para ninguém, eu tenho o dedo... Gente, eu fiz as minhas escolhas fora do jardim. E aí Deus sai da proteção divina. Entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu trouxe aqui... E aí eu só... É tudo isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou aprendendo aqui também. Entendem a mensagem que eu quero trazer? Como é para você, Célia, ouvir isso? Quando eu trouxe, quem é o Senhor das nossas vidas? Aí a gente atribui tudo para o diabo. A gente só dá legalidade para ele. Inclusive, vim roubar as nossas coisas, nossa semente, quebrando coisas, morrendo coisa com remédio, com tantas coisas, porque a gente está sendo nosso Senhor. As minhas vontades. Não, eu estou na igreja, mas será que você renuncia, faz a vontade de Deus? Não é sobre igreja, igreja somos nós. Igrejas, a gente está lá para poder adorar, não é nem por ele, a gente está lá para ficar mais parecido com ele, é comunhão com os irmãos, é uma outra história, igreja. É sentar para aprender. Eu aprendo com o pastor ali como... Eu vou lá para outra história. Não é para que eu tô, olha, eu vou para a igreja, dou meu dízimo, tá dando tudo PT, Deus não é bom. Deus é bom, sim. Só que hoje, é mais do que meu pai, mais do que meu marido, mais que meu sócio, o meu Deus, eu, mas hoje, com 45 anos, eu acabei de fazer 45, esse foi meu melhor presente. Eu reconheço Deus igual Jacó. Ele é o meu Senhor, e ele que me provê. E para ele me prover, eu preciso estar dentro do jardim. E dentro do jardim eu não preciso me esforçar, eu só preciso cultivar. Eu preciso fazer, realizar, né? O cultivo. Prestar atenção. Agora o problema é que 40 anos da minha vida eu estive fora do jardim fazendo com a força do meu braço. Dava certo? Eu fiz muito dinheiro, gente. Fiz muito. Pensa uma pessoa que sabia fazer dinheiro. Pensa, só como eu fiz dinheiro.
mas perdi tudo. Tudo. Eu criei a minha estrutura sem alicerce, sem Jesus. Tá aqui agora eu, R$14 para mim hoje faria falta. É que meu olhar mudou minha chave. Entendem? Deus tem pra gente uma terra que mana leite e mel. Quando que a gente vai entender que a gente está em Canaã? Numa terra que mana leite e mel. Em todas as áreas da nossa vida. Não é só financeira. Mas o dinheiro tem um poder aqui. Maristela está com a cara assim, tipo... sem palavras. Você congelou... Não sei se ela congelou, gente, não sei. Mas às vezes ela tem que ela congelou aqui pra mim. Célia, Sônia... Pode falar. Congelou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá tudo muito congelado aqui para mim. Qualquer coisa você sai, entra de novo, mas tá congelado. Agora voltou, acho que agora voltou. Ah, deu expressão, isso. Voltou? Sim. Ah, não, muito bom. Muito boa a explicação, né? Tremendo. Hoje eu acordei pensando nisso mesmo, né? Uma mensagem que fosse esclarecedora, né? Que pudesse dar um impacto para a gente falar, né? Para expressar Deus através da vida da gente. E muito bom mesmo. Fez sentido? Foi. De entender que é tudo sobre nós, que muitas vezes a gente quer realmente ser provida por Deus, comer o melhor dessa terra, estar em Canaã, mas será que a gente está disposto a obedecer, como está em Isaías 1,19? E obedecer, gente, aqui é estar dentro do jardim. Lá é no jardim que tem a provisão de Deus, fora é por conta e risco. E por conta e risco, a gente também dá dízimo por conta e risco. O dízimo é só uma forma. Tem até uma expressão, que é a forma de reconhecer o senhoria dando dízimo. E a gente dá, viu? O dízimo ele é dado de qualquer forma no final do mês. Pode pegar lá a planilha, né, Célia? As planilhas, você vai fazer ali, você vai saber aonde que o dízimo. O dízimo é. Só que o faraó, e detalhe, viu? Nessa época aqui de faraó, eles não davam dízimo para Deus. Sabe por quê? Primeiro que o faraó cobrava nem era 10%, era 20%, né? A quinta parte é 20%, nem é 10%. Mas porque o senhor do povo, do escravo, não é Deus. O senhor do escravo não é Deus. Deus é senhor dos filhos. Quem é o seu senhor, Eliana? Não precisa me responder. Quem é seu senhor, Célia? Quem é seu senhor, Sônia? Quem é seu senhor, Mabel? Depois você assiste completo. E Maristela, que é aqui para fechar, quem é o seu senhor? E Adriana, quem é o seu senhor? Para mim, ontem eu fiz um voto igual Jacó. E detalhe, gente, na hora que eu acabei essa reunião com Deus, eu só chorava. Quando eu olhei para o meu celular, tinha acabado de entrar um valor. Rapidamente, eu não perdi tempo, eu já fiz, porque era comigo, era uma coisa comigo, tá? Era a resposta das minhas orações. Senhor, não é possível, eu sou sua filha, eu trabalho para o Senhor, mas por que as coisas estão assim? E o Senhor me trouxe, mas para mim. E aí eu estou transbordando. E aí eu decidi viver dentro do jardim. É no jardim que eu tenho a provisão dele. Eu posso viver fora? Claro que eu posso. É uma escolha. Só que aí também é por conta e risco. Quando eu falo para os meus filhos, como a maternidade, ela me trouxe muito essa visão, esse outro lado, essa outra percepção. Filho, você quer ir? É por conta e risco. Você já tem 14 anos, está começando a ter as suas escolhas. Tem certeza? É isso que Deus está falando. Tem certeza que você vai sair do jardim? Jardim é por conta e risco. Quando Adão saiu, ele teve que trabalhar para se prover. Dentro do jardim, não, ele tinha que cultivar. Eu quero cultivar. Célia, quer trazer alguma coisa? Eliana? Porque aí eu vou fechar com louvor aqui pra gente. Eu só vou parar de gravar para pôr o louvor para fechar. Quer completar mais alguma coisa, Eliana? Quietinha, meu amigo. Quer completar alguma coisa, Célia? Nem palavras, a Célia tem nem falar alguma coisa. Então tá bom, eu vou colocar um louvor até por conta do horário, né? Porque a entrega era uma, eu acho que eu me estendi. Eu vou passar um louvor que eu queria que vocês prestassem muita atenção na letra. Gente, eu tenho falado muito sobre os meus filhos. A gente às vezes canta, a gente não sabe o que a gente está cantando, pro positivo ou pro negativo. Eu trouxe o primeiro louvor falando que o orgulho, as nossas vontades nos tira do jardim. Qual que é a vontade que Deus tem para nós? Depois eu ouvi esse louvor, eu vou colocar lá no grupo. Porém, eu vou trazer um louvor agora que fala que é a Maristela, na verdade, que me apresentou esse louvor, porque eu já tinha ouvido, mas nunca tinha prestado atenção nele, e agora estou sendo muito intencional em prestar atenção em tudo que eu
consagrar e prestar atenção. Até numa água eu estou prestando atenção mais nela. Como eu estou com um estado de presença ligado, gente. É o próprio Espírito. E esse louvor que eu vou pôr, ele é da Gabriele, não sei o que lá, é Abraça-me. E ele fala, é nele que eu vou fechar aqui a nossa reunião hoje, nosso encontro. Ele fala assim, que eu quero ser como uma criança. Voltar à inocência de criança. Confiar no Senhor pelo que és. Não é pelo que tem. E aí é o que vier é recompensa disso. O problema é quando a gente quer ser independente. Aí que está o problema. Então, o que eu declaro sobre as nossas vidas para fechar hoje, e a gente depois fecha com louvor e aí eu já vou tirar a sala, é que nós tenhamos uma mente de Cristo, filho maduro, que governa. Mas para governar, o Senhor é meu governador e eu em uma só carne, agora porque eu sou adulta, sou governada pelo Deus dentro do jardim, não fora do jardim. Minha mente, eu sei que eu nasci para governar, tá tudo sob debaixo dos meus pés. Só que o meu coração continua de serva, continua de filha, né? Na verdade, eu vou trazer para o contexto de filha. Ele é o meu servo de senhor, tá? Se ele é meu senhor, eu sou a serva. Se ele é, entende? Então, é meu coração de filha, de criança, meu coração de serva, de servir a Deus. Eu reconheço ele como meu senhor. Esse é meu coração. Mas a minha mente é de filha madura, herdeira, que vai administrar Canaã. Até porque Canaã é uma terra que mana leite e mel, viu, gente? Verdade. É para os filhos, por isso que houve o deserto, a travessia. Mas Canaã também é terra de gigantes, não dá para chegar. José não pôde governar Egito sem passar por todo aquele processo. Então, assim, o problema também dá graças a Deus pelo processo, Eliana, que você gera o quê? Fortalece musculatura, para quando você chegar lá para cumprir a obra que tu te deste, você não vai fraquejar por qualquer coisa, entende? É aqui a musculatura da borboleta, ela não passou só pelo casulo, só para trocar a forma dela de pezinho para asa, né? A borboleta que era uma lagarta e passou para acontecer uma metamorfose, também aconteceu uma metanoia. Ela parou, porque gerou musculatura. Senão a borboleta, como que ela ia ter força tão frágil de voar? Pensa. Então, ela teve musculatura para ir. Esse é o processo. Em Canaã é terra de gigante. Então, a gente quer comer mel, né? Leite e mel, em abundância. Mas será que a gente está preparado para lidar com a oposição, com o posicionamento? Então, eu vou pôr agora aqui o nosso louvor, eu vou parar de gravar. Ai, obrigado por essa manhã. Espero essas palavras terem entrado no nosso coração para transformação, não por um convencimento, por persuasão, não, por revelação mesmo, que teu Espírito revele, que essas palavras germinam no nosso coração durante o dia, de todas nós que estamos aqui, aquelas que vão ouvir depois. Obrigado porque o teu Espírito está dentro de mim, eu reconheço o Senhor como meu Senhor, mais do que me prover todas as necessidades da minha casa, toda a proteção da minha casa, minha e dos meus filhos, eu reconheço que toda essa revelação da palavra, todas as estratégias como o Senhor deu para Jacó, mesmo que é para dar errado, no Senhor dá certo, sendo vindo do Senhor, eu reconheço que tudo vem do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Então, eu vou parar aqui a gravação.